Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é o lugar de ativar o seu modo Lotus. Para essa série, vamos começar a falar dos famosinhos peptídeos. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse conteúdo é exclusivamente informativo e educacional. Ele não tem como objetivo incentivar o uso, a prescrição ou a compra de peptídeos. Grande parte dos peptídeos que circulam hoje na internet não são aprovados para uso humano. Muitos deles são classificados apenas como compostos para pesquisas, usados em estudos científicos. Então, isso daqui não substitui a avaliação médica, não é recomendação de uso, nem incentivo ao consumo de substâncias. Por isso, roda o disclaimer e bora! Vamos entender o que são esses peptídeos. Nos últimos anos, você provavelmente começou a ouvir muito essa palavra. Peptídeos para performance, peptídeos para pele, peptídeos para regeneração. Mas, curiosamente, pouca gente consegue explicar o que eles realmente são do ponto de vista biológico. E a ideia dessa primeira aula é criar justamente esse sistema de base. Primeiro, entender o que são peptídeos. Depois, para que eles servem dentro da biologia. E também entender por que esse tema gera tanto interesse hoje. Então vamos começar do começo. Peptídeos são cadeias pequenas de aminoácidos. E aminoácidos são as menores unidades que formam proteínas. Uma forma simples de visualizar isso é pensar em letras e palavras. Os aminoácidos seriam como as letras. Quando você junta algumas letras formando uma palavra curta, isso seria equivalente a um peptídeo. Quando você junta muitas letras formando um texto grande e complexo, isso já seria mais parecido com uma proteína. Então, basicamente, um peptídeo é uma sequência pequena de aminoácidos ligados entre si. Essa ligação recebe o nome de ligação peptídica. E essa estrutura é extremamente comum dentro do nosso próprio corpo. Na verdade, o nosso organismo produz peptídeos o tempo todo. Eles surgem a partir da quebra de proteínas maiores, podem ser codificados por pequenos genes ou também podem ser sintetizados em laboratório para pesquisa científica. Mas a função mais interessante dos peptídeos não é estrutural. Eles funcionam principalmente como mensageiros. Eles participam da comunicação entre as células. Eles sinalizam processos biológicos. Eles ajudam a ativar ou a modular respostas do nosso organismo. Então, dentro da biologia, peptídeos podem participar dos processos como regulação hormonal, resposta inflamatória, cicatrização de tecidos, metabolismo, saciedade e vários outros sistemas. E aqui entra um ponto muito importante. Quando alguém fala peptídeo, parece que está falando de uma coisa única, mas na prática é uma categoria enorme de moléculas diferentes. É mais ou menos como falar medicamento. Existem medicamentos para pressão, para dor, para infecção, para inflamação, todos dentro da mesma categoria. Com peptídeos acontece algo parecido. Existem peptídeos estudados em diferentes contextos biológicos. Alguns relacionados à regeneração de tecido, outros ligados à modulação inflamatória, alguns explorados na área da dermatologia, outros associados a metabolismo e a controle de apetite. Por exemplo, um peptídeo muito citado quando o assunto é reparo de tecido é o BPC 157. Ele aparece em discussões envolvendo recuperação de tecido mole, tendões e ligamentos. Outro exemplo bastante comentado é o KPV, que é um pequeno fragmento peptídico relacionado a estudos sobre a modulação inflamatória. Já no contexto dermatológico, existe um peptídeo chamado GHK-Q, um tripeptídeo ligado ao cobre que aparece em pesquisas sobre regeneração da pele e produção de colágeno. Percebe como são funções completamente diferentes? Cada peptídeo pode atuar em um alvo biológico específico. Por isso, a pergunta mais importante nesse tema nunca é simplesmente peptídeos funcionam? A pergunta correta sempre é qual peptídeo para qual mecanismo biológico e em qual contexto. Outro ponto que gera muita confusão quando esse assunto aparece nas redes sociais é a comparação com anabolizantes. Biologicamente, estamos falando de coisas muito diferentes. Anabolizantes são derivados sintéticos da testosterona. Eles atuam nos chamados receptores androgênicos. Peptídeos, por outro lado, são cadeias de aminoácidos que funcionam principalmente como moléculas sinalizadoras. Alguns podem interagir com vias hormonais ou metabólicas do organismo, mas isso acontece por mecanismos completamente diferentes. Agora, surge outra pergunta interessante. Se peptídeos fazem parte da biologia natural do corpo, por que eles chamam tanta atenção da ciência? Principalmente por causa de uma característica muito interessante: especificidade. Peptídeos conseguem interagir com alvos biológicos muito específicos. Isso faz com que eles sejam estudados como possíveis ferramentas terapêuticas em várias áreas da medicina. Mas existe um detalhe importante aqui. Apesar de biologicamente inteligentes, peptídeos também são moléculas relativamente frágeis. Eles podem ser
ser degradados com facilidade por enzimas do nosso próprio organismo. Muitos deles têm meia-vida muito curta e muitos simplesmente não sobrevivem ao processo digestivo quando ingeridos por via oral. Então, não estamos falando de substâncias milagrosas. Estamos falando de moléculas interessantes do ponto de vista biológico, mas que também apresentam inúmeras limitações. E isso nos leva ao último ponto importante dessa aula, o status regulatório. Grande parte dos peptídeos que aparecem na internet hoje são classificados como compostos de pesquisa. Isso significa que eles são utilizados em estudos científicos e não possuem aprovação formal para uso clínico em humanos. Existem algumas exceções em contextos médicos específicos, mas a maioria dos peptídeos populares nas redes sociais não se enquadra nesse cenário. Por isso, é fundamental separar duas coisas: ciência e marketing. A ciência dos peptídeos é um campo extremamente interessante e ainda em expansão, mas a forma como esse tema aparece nas redes muitas vezes mistura hype, expectativa e informação incompleta. E a ideia dessa série é justamente trazer mais clareza. Então, se a gente fosse resumir essa primeira aula em poucas ideias, peptídeos são cadeias pequenas de aminoácidos. Eles fazem parte da comunicação biológica do corpo. Existem diferentes peptídeos associados a diferentes funções fisiológicas, e a pesquisa sobre eles ainda está em desenvolvimento em várias áreas da medicina. Nos próximos episódios dessa série eu vou aprofundar alguns pontos importantes. Por exemplo, por que muitos peptídeos quebram tão rápido dentro do organismo? Como a ciência tenta tornar essas moléculas mais estáveis? E quais são os principais cuidados quando esse tema aparece fora do ambiente de pesquisa? Porque entender biologia é sempre o primeiro passo antes de qualquer discussão mais avançada. E é exatamente isso que a gente começou a fazer hoje por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e inscreva-se no meu canal.